Os pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Cá estamos nós para mais um Pontos de Fernando Lima. Falamos a partir da Rádio Savana 100.2. Pode ver este programa em diferido na televisão independente de Moçambique às terças, quintas e aos domingos às 21 horas. E também ouvir aqui na Rádio Savana aos sábados às 12 horas e domingo às 21 horas. Fernando Lima, boa noite. Cá estamos nós para mais um programa. Um programa em que vamos olhar com muita profundidade o acórdão do Conselho Constitucional que afastou Venâncio Mondlane, mas para já vamos para o seu foco de semana. Max Tonela, o Ministro de Recursos Minerais e Energia, está na Coreia do Sul para testemunhar um processo importante de exploração de gás de Rovuma. Max Tonela testemunhou na quinta-feira uma operação simbólica, mas nem por isso menos importante. Portanto, ele assistiu ao primeiro corte do aço, do casco da plataforma marítima que vai servir de base à exploração do gás do Campo Coral na área 4, sob a responsabilidade da Eni. Portanto, a Eni declarou a sua decisão final de investimento o ano passado, em junho. Portanto, 15 meses depois. Isto também mostra como estes processos são complexos. Não obstante, à altura, em junho de 2017, estarem já reunidos todos os financiamentos para esta operação, estarem aprovados os diferentes consórcios para as diferentes fases do projeto, só 15 meses depois se está a cortar o primeiro aço para o casco da plataforma, onde estará todo o equipamento que vai fazer o bombeamento em alto mar do gás do Campo Coral, que fica na zona sul da área 4, portanto a área mais afastada da costa moçambicana, ao largo de Palma e Mocimba da praia, e que vai ser o primeiro projeto a fazer a exploração. Portanto, prevê-se que esta plataforma marítima, que envolve várias operações e também várias construções em vários países, esteja operacional no início de 2022, e também em 2022 se vai iniciar a transformação do gás. Aliás, esta semana saiu também o anúncio que já está organizado a primeira exportação de gás da Zona 4, que está prevista para dezembro de 2022. Ou seja, não obstante estarmos a mais de 4 anos de ver esta operação a funcionar, começamos a ver, de facto, mais próxima a luz no fundo do túnel. E Max Tonela, na Coreia do Sul, dizia que este projeto vai criar 800 postos de trabalho permanentes e vai assegurar uma fonte adicional de receitas para o Estado. Nos 25 anos seguintes, o projeto vai contribuir com 700 milhões de dólares norte-americanos ano. Exatamente, são volumes muito grandes. Quase um terço das dívidas ocultas. Exato. O que faz sempre os nossos governantes terem aquele otimismo quando manuseiam estes milhões todos e os comparam com as dívidas ocultas. Mas a questão das dívidas ocultas e das receitas de gás, o epicentro da questão é sempre a transparência, como se fazem e se farão todos os contratos, e também o último objetivo destes projetos, que é
fazer o país como um todo, beneficiar destes projetos e não uma pequena clique, e por isso que há todo este nervosismo e todos estes lobbies à volta do gás, porque há muitos que continuam a acreditar que quanto mais próximos estiverem do poder, mais beneficiados sairão da exploração do gás. Ora, nós vimos noutros países como o gás foi uma grande alavanca de desenvolvimento dos países e também uma grande alavanca para o bem-estar da população desses mesmos países. Em Moçambique trabalham vários assessores da Noruega, exatamente um dos países que é descrito como exemplar em termos da gestão dos proveitos do gás, nomeadamente tentando assegurar que fundos provenientes do gás e do petróleo sejam mantidos mesmo depois de as reservas se esgotarem, porque estes recursos são recursos que não são inesgotáveis. Muito bem, Fernando Lima, vamos para o nosso tema central do programa de hoje, que é o acórdão do Conselho Constitucional que afastou Venâncio Mondlane da corrida eleitoral. É um acordo com data desta segunda-feira. O Conselho Constitucional nem se deu ao trabalho de analisar o mérito da causa, com o argumento de que a Renamo não é legítimo para solicitar a declaração de constitucionalidade de normas. Que leituras é que se pode fazer, Fernando Lima, deste acórdão do CC? É um órgão que decidiu politicamente? Eu acho que sim. Aliás, todo este processo está inquinado politicamente, porque exatamente é politicamente que se tem decidido, ou seja, a CNE, antes do Conselho Constitucional, decidiu sobre esta questão como um colégio de comissários políticos, quando tinha a prerrogativa de deixar passar esta candidatura e, inclusivamente, deixando uma situação que me parece quase aberrante, que é outros candidatos na mesma situação que podem concorrer às eleições, ou seja, a própria CNE sancionou uma arbitrariedade. Ora, sem entrar sequer nos méritos legais da questão e analisando esta situação do ponto de vista político e também do ponto de vista social, é correto que candidatos em circunstâncias idênticas, uns sejam chumbados e outros sejam passados. Quer-me parecer que há aqui uma desigualdade perante a lei e perante as próprias circunstâncias de um ato eleitoral, neste caso vertendo o ato eleitoral que vai acontecer em outubro. Porque, em última análise, temos também que ver qual é o objetivo último destas questões. O que é que nós queremos? O que é que o país quer? O país quer que os melhores sejam eleitos para gerir as autarquias, que haja uma boa disputa eleitoral, que haja um bom debate de ideias, que os municípios beneficiem deste exercício de cidadania e de democracia. Ora, enveredando-se por jogos de bastidores, jogos de secretaria, em que as pessoas não votam segundo a sua consciência, mas votam em função de orientações e indicações políticas que receberam de véspera. Isto desvirtua completamente as eleições e as diferentes forças que tentam disputar as eleições. Não me parece sequer controverso
que Venâncio Mondlane, independentemente de ser da Renamo, do MDM, do Juntos pela Cidade ou da Ajudem, é um candidato forte, é um candidato com ideias. Ao longo dos últimos meses tem demonstrado em público que tem projetos, tem planos, tem alternativas em relação ao município, e através de um expediente que primeiro foi engendrado na Comissão Nacional de Eleições e agora complementarizado pelo Conselho Constitucional, foi pura e simplesmente vedado para concorrer. Mais as próprias circunstâncias que rodeiam este processo são circunstâncias de suspeição e de clara clivagem política, de clara situação de plano inclinado em termos de igualdade de oportunidades para todos os candidatos. Nós assistimos nas últimas 2 semanas a um desfile em todo o país dos candidatos do Partido Frelimo. Por outro lado, e até já vi um vídeo com pelo menos um tiro disparado pela polícia, com uma tentativa de Venâncio Mondlane fazer uma passeata num bairro. Ou seja, todas as tentativas de Venâncio Mondlane de falar nos bairros foram boicotadas policialmente. Ora, não é preciso ser uma pessoa muito letrada para concluir que não há interesse em que as forças da oposição se apresentem em concurso pleno e em igualdade de circunstâncias com o Partido Frelimo. Mas há de facto mérito no argumento do Conselho Constitucional em dizer que Mas não foi excessivamente legalista o Conselho? Não, acho que foi muito... Não podiam ter atendido. Foi muito preguiçoso e foi um serviço... Foram prestados serviços mínimos à causa da democracia e da cidadania. Ou seja, e as palavras nem sequer são minhas. Um jurista com quem discutia esta questão dizia-me: acho que foi excessivo gastarem-se 16 páginas para produzir este acórdão, quando meia folha de papel A4 poderia dizer que o cidadão Venâncio Mondlane e o Partido Renamo não são competentes legalmente para exigirem a inconstitucionalidade das decisões da CNE. Mas o Conselho Constitucional, se quisesse prestar um serviço a este país, poder-se-ia pronunciar sobre questões mais de fundo em relação à questão que se coloca, não só em relação a Venâncio Mondlane, como também a Silvério Runguane. Ou seja, a questão de fundo é: será que foi por livre arbítrio que Venâncio Mondlane abdicou da sua presença na Assembleia Municipal para ocupar um assento no Parlamento do país, ou porque, exatamente porque foi votado, foi plebiscitado em termos populares e ganhou um assento no órgão legislativo, no órgão legislativo mais importante deste país, por força de ter ganho isto e por ter sido sufragado popularmente para estar no órgão legislativo por excelência de Moçambique, não podia ocupar o seu lugar na Assembleia Municipal. E eu concordo com a argumentação de Teodato Runguane, nem sequer deveria ter havido o exercício administrativo de solicitar a renúncia, porque exatamente
Inclusive, há aqui, digamos, uma hierarquia de funções. Mais uma vez, não é preciso ir fazer um curso de Direito para se concluir de que é muito mais importante o assento no Parlamento do que o assento numa Assembleia autárquica. Portanto, o Conselho Constitucional optou pela posição mais cômoda e complementarizou a sua análise, sobretudo política, desta questão, recusando-se a analisar na sua total amplitude a questão que levanta a candidatura. Há também aqui um comportamento de Pilatos. Claramente, quando eu digo que se recusou a analisar as questões de fundo, refugiando-se, digamos, com bom respaldo legal na questão da ilegalidade. Aliás, este Conselho Constitucional já nos habituou a esta posição, ou seja, buscar no máximo possível sempre questões processuais para evitar, enfatizo, analisar da justeza das questões, no âmago da questão. Das questões de fundo. Ora, isto, digamos, que é o trabalho, deixar o trabalho pela rama, se é possível utilizar-se esta expressão em termos legais. Portanto, é muito, muito decepcionante que um órgão que é pago com os impostos dos moçambicanos, que se movimenta em carros extremamente caros, pagos pelos impostos dos moçambicanos, presta a esses mesmos moçambicanos serviços mínimos, recusando-se politicamente a analisar as questões de fundo em torno da candidatura de Venâncio Mondlane. Há também aqui, Fernando Lima, não podemos ver aqui também uma meia-culpa dos juristas da RENAM, que claramente podiam ter diretamente na questão, pedimos a análise da deliberação da CNE. Eu penso que sim. Aliás, a RENAM também, o maior partido da oposição, anda há anos nisto. Deveria fazer a sua análise. Aliás, em princípio, deveriam estar a lamber as feridas pelas asneiras que cometeram neste seu documento submetido ao Conselho Constitucional. Ou seja, não é só atribuirmos todas as responsabilidades ao Conselho Constitucional, mas a RENAM até agora tem argumentado politicamente. Não vi grande análise em termos legais dos méritos da candidatura de Venâncio Mondlane. Mas não deixo de referir uma questão que é habitual nos comentários, digamos, mais ou menos recatados que a RENAM e a oposição em geral fazem quando se trata destas batalhas legais. No geral, os partidos da oposição têm dificuldades extremas em recrutar grupos de juristas reputados, com qualidade, exatamente, não por causa dos honorários ou das cifras que cobram pelos seus parceiros, mas porque exatamente neste país de hipócritas, e se há um setor de hipócrita neste país, o setor dos advogados é um desses setores. Muitos advogados se recusam a fazer parceiros para o MDM, a fazer parceiros para a RENAM, porque têm medo de serem conotados politicamente, têm medo de sofrer pressões, têm medo de ser prejudicados nas suas atividades profissionais e, portanto, muitas vezes, e por isso é que repiso a palavra hipócrita, nem sequer dando respostas frontais à RENAM e ao MDM, mas invocando uma qualquer esperteza
de passagem para se baldearem e não assumirem as responsabilidades em casos desta natureza. Ora, eu penso que se queremos fazer democracia e exercer cidadania neste país, e se todos são iguais perante a lei e perante as oportunidades que oferece a democracia, todos deviam poder concorrer e todos deviam ter acesso aos melhores argumentos jurídicos para que estivessem numa base de igualdade numa corrida eleitoral. Por isso mesmo, e sem estar aqui a chamar à colação Nini Satar, pelos vistos é muito mais fácil, apesar de controverso, ir defender o Nini Satar do que defender a Renamo ou o MDM. Por onde deve passar, Fernando Lima, o futuro político de Venâncio Mondlane? Já não é cabeça de lista, provavelmente já não pode candidatar-se a deputado por ter renunciado. Vira um burocrata de Renamo, como é que não, pode se proceder? Em política há uma expressão muito típica que são as travessias do deserto. Portanto, o Venâncio e o Manuel de Araújo pensavam que esta questão da política é apenas uma questão de mudar de bicicleta, pedalar de uma bicicleta para pedalar noutra bicicleta, mesmo que as bicicletas estejam em andamento. Ora, a política é mais complexa. A política séria e a política para os políticos que levam a política a sério é um pouco mais profunda. Mas, para já, e desde já, há uma questão que muitas pessoas não estão a ver. Por exemplo, nada impede, e exatamente neste modelo de eleição, que Venâncio Mondlane continua a dar a cara pela candidatura. Como se fosse cabeça de lista. Como se fosse cabeça de lista. Por exemplo, se o candidato da Renamo ganhar a eleição, o que é que impede o cabeça de lista da Renamo, que formalmente será o presidente do Conselho Executivo, de nomear na prática Venâncio Mondlane como um vice-D para ser um vereador o vereador que se ocupa do pelouro mais importante, ou na prática o presidente de Câmara Sombra de Maputo. Nada disto o impede. Primeiro, não há impedimentos em termos de ter um mandato como vereador. 2, nada o impede de, em caso de vitória da Renamo, de assumir cargos de relevo no município. E mais, em termos eleitorais e em termos de campanha eleitoral, penso que Venâncio Mondlane é um catalisador importante e um mobilizador importante nas hostes da Renamo a favor de Hermínio Moraes, que agora é o cabeça de lista. Portanto, inclusivamente em termos de estratégia, de imagem este afastamento pode ter efeitos contraproducentes para a própria Frelimo. Pode entrar aqui a estratégia de vitimização? Claramente, ou seja, esta é uma arma que a Frelimo deu para a Renamo, e que a Renamo, se souber utilizar corretamente, poderá fazer um uso. Por exemplo, não há qualquer impedimento que, em termos de estratégia de comunicação, que a imagem fundamental da Renamo para a cidade de Maputo continua a ser Venâncio Mondlane, e aparecer ao lado de como tem acontecido agora neste pode acontecer exatamente a mesma estratégia em Climane. Aliás, vejo em Climane ainda maiores hipóteses de sucesso. Manuel de Araújo completamente colado ao candidato, ao cabeça
ao cabeça de lista em Climane e, portanto, dando esta oportunidade de o eleitorado votar na Renamo em Climane e em Maputo e sendo atraído pela popularidade de Venâncio Mondlane e de Manuel Araújo. Portanto, é verdade sim que há uma diferença entre ser diretor, ser vereador, que são cargos por nomeação, do que ser candidato eleito e ter um mandato popular para uma eleição ao nível de cidades como Climane e Maputo. Mas nada impede da participação plena de Araújo e de Mondlane na presente campanha eleitoral. Mas a Renamo, de algum modo, resolve também aqui um problema político complicado. Nós sabemos que não foi fácil, dentro da Renamo, fazer passar Venâncio Mondlane e Manuel de Araújo, e sabemos que Afonso de Acama não existe mais, ele que tinha esta capacidade de dizer, acordar de manhã e dizer que Venâncio Mondlane era o candidato, e era o candidato, ponto final, parágrafo. Acabou. Agora não é assim, houve murmúrios, houve questionamentos e ao acontecer isto, há muitos setores na Renamo que dizem, bem, escreveu-se direito por linhas tortas. Mas isto também permite, e ambos os candidatos têm profundas ligações religiosas, de fazerem a sua própria redenção e provarem o tal de amor à camisola que ainda há umas semanas faziam na defesa da Renamo, como se seja fácil, ou adormece com um galo na cama e acorda-se com uma perdiz. Isto é um pouco de ilusionismo, mas é o que os candidatos estão a dizer. Mas esses candidatos, se de facto querem a vitória dos seus partidos, dos partidos que eles estão a declarar que são os seus partidos, então o seu trabalho é de facto garantirem e darem a cara pela vitória eleitoral dos novos cabeças de lista em Climane e em Maputo. Apesar de ser um conhecedor profundo da Renamo, Hermínio Moraes, o comandante Bob, é o homem que se segue na prática. Então, mas não tem esse carisma de Venâncio Mondlane. Vai precisar claramente deste apoio, como dizia anteriormente. Claro, é assim. Para as pessoas do tempo da guerra, todos sabem do poder e da fama que perseguia Hermínio Moraes. Talvez os ataques mais espetaculares na zona centro, todos foram protagonizados por Hermínio Moraes, que usava o nome de comandante Bobo. Só se falava de comandante Bobo no Luabo, em Mutarara, na Alta Zambésia, Marromeu, sempre se falou deste nome. Eu acho, inclusivamente, que se Afonso de Acama estivesse vivo, Hermínio Moraes nunca seria o número 2 da lista de Maputo, porque exatamente, digamos, todo o protagonismo ou não protagonismo de Hermínio Moraes nos últimos anos deriva de clivagens, eu diria, entre Afonso de Acama e Hermínio Moraes, e Hermínio Moraes decidiu afastar-se, nunca dando entrevistas, nunca fazendo pronunciamentos, mas isto tem a ver com divergências logo a seguir ao acordo de paz com Afonso de Acama. Não podemos deixar de lembrar que Hermínio Moraes esteve em Roma, fez parte das principais comissões criadas decorrentes do acordo de paz e depois desapareceu misteriosamente. Ora, o seu desaparecimento
digamos, político, e a sua passagem discreta pelo Exército Unificado tem a ver com problemas que nunca foram ultrapassados com Afonso de Acá. Muito bem, Fernando Lima, vamos a um brevíssimo intervalo e voltamos para analisar a Operação Especial. Pontos de Fernando Lima. Boa noite, rádio ouvintes e telespectadores. Estamos de volta à segunda e última parte dos pontos de Fernando Lima. Fernando Lima, agora vamos olhar para a Operação Especial, uma história arrepiante, protagonizada pelo primeiro secretário da cidade de Maputo, Francisco Madraia, é nos dada a ler esta semana pelo canal de Moçambique. Basicamente relata a forma como foi montada a operação para afastar 4 nomes da lista da ajuda, que tem como Samora Machel cabeça de lista, levando a Comissão Nacional de Eleições a deixar cair esta lista. É um thriller com contornos cinematográficos de fazer inveja a Hollywood. A Hollywood e a várias escolas de torcionários desde a América Latina até a Europa de Leste. Isto é um processo, aquilo que se costuma chamar de processo kafkiano. E a palavra arrepiar parece-me arrepiar. Habitualmente uma pessoa fica arrepiada, por exemplo, com o rugido dos leões. Esta é uma história de terror. Em histórias de jornalismo recente, uma história com pormenores mais horrorosos. Só me lembro daquele oficial dos Esquadrões da Morte que falou ao Savana, mas é uma história, e eu vi as duas versões, ou seja, tenho o áudio deste relato e li a transcrição do áudio no canal de Moçambique, e é de facto é melhor nem sequer me dar ao trabalho de qualificar, mas se eu trabalhasse no CERNIC ou na Procuradoria-Geral da República, com todo aquele manancial de nomes que ali aparece, com as instituições envolvidas, daria de facto um trabalho notável do desmontar desta operação para desqualificar Samora Machel Jr. Por exemplo, o Conselho Constitucional vai analisar dos méritos da ação submetida pela Ajudem, já depois do tornar público desta manobra de bastidores. Para além dos problemas que agora são reconfirmados nestes depoimentos, que a CNE agiu de má fé em todo este processo, manipulando as declarações, manipulando os documentos, escrevendo, preparando, minutando as declarações para serem presentes à CNE. Aliás, os jornalistas há semanas que sabiam desta narrativa, porque ao tomarem contacto com Cipechele, acho que se chama Roberto Cipechele, puderam aquilatar da incapacidade da pessoa em causa de redigir um documento com aquela qualidade. Embora aqui podemos estar a cair na famosa armadilha do ministro Paulo Zukula, que aqui há uns anos argumentou no Japão, quando os camponeses de Nampula contestavam o pró-Savana,
ele disse os camponeses são analfabetos, não podem escrever este documento. Ou seja, nada impede que os camponeses tenham um bom gabinete de advogados a assessorá-los, nada impede que o senhor Cipechele também tenha assessoria gratuita pro bono de um advogado para lhe redigir um documento com todas as conformidades, alegando os motivos da desistência. Mas há outros pormenores. Há toda a questão do parecer ou do não parecer da ajuda, ou seja, continua a haver muitas interrogações sobre a forma como todo este processo aconteceu. Mas, para as pessoas mais atentas e que sabem dos processos sinistros que acontecem no interior do Partido Frelimo, nada do que está escrito no canal de Moçambique é uma surpresa. Sabemos, há muitas pessoas que têm as próprias experiências na pele de terem sido submetidas ao mesmo tipo de torturas psicológicas que sofreu este indivíduo. E, no fim do dia, quando sair o eventual veredito do Conselho Constitucional a afastar os méritos da causa da ajuda, ficam pelo menos estes relatos de como foi manipulada a desqualificação desta lista de Samora Machel Júnior, o que também é importante porque faz parte da pedagogia de como determinados partidos com uma grande costela stalinista utilizam a manipulação e a intimidação dos seus militantes para levarem avante os seus propósitos. Há espaço aqui para a Procuradoria-Geral da República agir, apesar de todo esse processo estar inquinado politicamente. Claramente, se o Conselho Constitucional agiu como agiu. Claramente que a Procuradoria podia e devia agir. Ora, se a Procuradoria lê no jornal uma coisa que achou que não gostou, referindo-se ao mandato do presidente Guebuza e de forma autónoma decidiu fazer o seu próprio processo, porque que da mesma forma autónoma, porque corresponde ao cercear das liberdades democráticas e constitucionais de que gozam todos os cidadãos, a serem verdade todos os factos, porque isso é a primeira linha de investigação. Tentar asseverar da veracidade de todos os factos que estão relatados neste jornal, porque a ser verdade e a tudo corresponder à verdade, há coisas muito graves que são relatadas no jornal. Mesmo, por exemplo, para o primeiro secretário do partido Frelimo na cidade de Maputo. Não sei como é que ele se sente ao ser retratado daquela forma neste depoimento do indivíduo que tem um cargo público. Aliás, exatamente por ter um cargo público, a que o puderam chantagear para o forçar a retirar a sua candidatura. Para mim, a questão mais dramática em todo este depoimento é quando o Sr. Cipechele telefona à família e diz: se até às 17 horas não aparecerem em casa, telefonem ao comitê da cidade para saber o meu paradeiro. Também quando vai comer um frango e não quer uma cerveja. Acho que o frango e a cerveja estavam muito, muito amargos e eram de muito difícil digestão neste processo. Não, é horroroso todo este relato. E é preciso também assumir reservas
nestas questões, porque muitas vezes já assistimos a montagens, mas a comprovar como 100% verídicas estas situações. Este é um documento notável de perseguição e manipulação política em Moçambique. E, portanto, acho que não só ao nível policial, não só ao nível da Procuradoria, devia haver outras investigações complementares para que este caso fosse denunciado de forma contundente. Quem também andou em grande destaque esta semana, sobretudo na imprensa afeta ao regime, é o secretário-geral da Frelimo, Roque Silva. O homem, Fernando Lima, está numa autêntica campanha eleitoral, desferiu ataques contra a comunidade internacional, ataca a oposição e chegou a comparar o presidente Nyusi a Deus e a Alá. Se estivéssemos num meio religioso, diziam que está a invocar em vão o nome de Deus, de acordo com o segundo mandamento da lei de Deus. Não invocarás em vão o nome de Deus. Acho que é assim que diz, apesar de eu não professar a religião, ainda não me esqueci de tudo que aprendi ao longo dos anos na escola, porque a escola do tempo colonial era uma escola confessional e claramente uma escola instruída nos princípios do catolicismo e a própria educação missionária ao abrigo da concordata fazia com que a educação para os negros também fosse baseada nesses mesmos princípios. Portanto, bebemos todos da mesma escola e da idade do Sr. Roque Silva, de certeza absoluta que ele também conhece, passou por aqui. Passou por aí, conhece esses mandamentos e sabe que é inapropriado fazer essas invocações, mesmo que uma pessoa fique muito emocionada. Não me parece que o presidente Nyusi fique particularmente satisfeito ao ser comparado a uma divindade, a Deus. Acho que isto só nos processos totalitários a que acontecem este tipo de coisas. Portanto, vamos dizer que o Sr. Roque Silva se excedeu na sua emoção, mas em política este tipo de asneiras e de erros pagam-se caros. E temos visto nas redes sociais que as mais insuspeitas pessoas, todos eles simpatizantes da Frelimo, não ficaram nada satisfeitos com esta declaração que foi muito inadequada, pese embora os calores e as emoções que são as intervenções dos políticos em comícios populares. Portanto, foi uma atuação muito infeliz e espero e acho que o Sr. Roque Silva é inteligente para perceber isso, que em algum momento era importante retratar-se deste tipo de afirmações que não o beneficiam e não beneficiam nem o presidente, nem o partido que ele representa. Muito bem, vamos a um outro tema, vamos a Marromeu. Foi-se o Leão 2783, um dos felinos soltos em agosto passado, numa operação de 24 transportados de avião para Marromeu. É um duro golpe, Fernando Lima, contra toda uma operação de repovoamento da zona. Isto é muito triste, mas representa este dilema de um país muito pobre, com muita ignorância, com muitas dificuldades de comunicação. Aquilo que para uns é um esforço de comunicação, de conservação, um esforço pelo avanço da biodiversidade, para o restabelecimento do equilíbrio das espécies, para outra parte da nossa população é também um desafio
diário pela sobrevivência. Muitas das pessoas que põem laços e armadilhas não são propriamente facínoras, criminosos, que são movidos por instintos criminosos para fazerem o que fazem. Fazem-no por ignorância, por não terem o verdadeiro alcance dos prejuízos que estão a causar, mas também porque precisam de comer, precisam de sustentar as suas famílias e, portanto, o esforço que fazem na caça e nos meios tradicionais que usam para a caça representam a sua própria sobrevivência. Portanto, não é de ânimo leve que podemos condenar tout court um drama desta natureza. Portanto, e não vai ser amanhã que vai desaparecer a caça furtiva e o abate de animais, neste caso animais preciosos, porque a operação dos leões em Marromeu visa tentar restabelecer um equilíbrio entre predadores, entre carnívoros, herbívoros, entre grandes antílopes que, portanto, habitam a savana úmida da Foz do Zambeze e que se deparam com este problema da ausência de predadores. No passado, e já depois da independência, foram feitas grandes abates controlados de búfalos nesta área, exatamente para se tentar restabelecer um equilíbrio das populações de búfalos na região. Porquê? Porque o equilíbrio natural não estava a funcionar. Na África do Sul existem os mesmos dilemas. Aliás, foi com alguma facilidade que estes leões foram cedidos de vários parques e reservas da África do Sul, exatamente porque eles fazem a monitoria do equilíbrio das espécies e, portanto, preferem oferecer, neste caso a Moçambique, estes exemplares de leão a terem que os abater, porque a população excede a capacidade do território para ter todos estes animais. O que se passa em relação aos leões passa-se em relação aos elefantes, que, exatamente por serem animais ainda de maior porte, exigem muito mais espaço para se desenvolverem com naturalidade no seu habitat. Portanto, é triste, não foi um bom dia para os conservacionistas e para as causas dos conservacionistas, mas temos que olhar este drama em toda a sua globalidade. É importante também a questão do investimento na educação, sobretudo nas zonas, sobretudo das populações que circundam estas reservas. E eu penso que a Gorongosa, no Parque da Gorongosa, que é a área de conservação com mais recursos no país, este é uma das atividades consideradas fundamentais na região, ou seja, a educação sistemática das crianças nas escolas circunvizinhas ao parque, para perceberem a importância da fauna, a educação sobre a fauna, a criação de empregos para as famílias à volta do parque, para perceberem claramente que o parque não é um adversário, não é uma entidade hostil, mas exatamente uma entidade amiga e que pode dar rendimentos para estas famílias que vivem nas áreas vizinhas aos parques. E uma das formas de mobilizar as famílias é exatamente por via da escola e por via das crianças, que são muito mais facilmente mobilizadas para perceberem a dimensão e a importância da fauna bravia.
Muito bem, vamos ao nosso último tema, que é a Cimeira China-África, FONCAC. E durante a abertura um dia antes da Cimeira, o chamado diálogo de alto nível entre líderes e representantes comerciais China-África, o presidente chinês afirmou que a cooperação China-África e o seu país não interfere em assuntos internos, mas críticos apontam um aumento problemático do endividamento, que em alguns casos coloca o país numa situação financeira insustentável. É a chamada armadilha da dívida, Fernando Lima. Como é que vê esta questão, como é que vê toda esta reunião? Acho que todas as questões devem ser analisadas em todas as vertentes. Por exemplo, eu estava a ver os jornais em que aparecia um funcionário do Ministério dos Negócios Estrangeiros a dizer que o presidente al-Bashir do Sudão era bem-vindo à China. Ora, depois outro porta-voz chinês dizia que era inapropriado os jornalistas colocarem esse tipo de questões. Colocarem a questão. Primeiro, os jornalistas fazem bem esse tipo de questões. Mas a questão de fundo é que o Sr. al-Bashir é um pária internacional. E aqui se mostra como os ditadores se aproveitam a tal política dos cinco nãos. E a política, das cinco negativas é a não interferência nos assuntos internos. Ou seja, estejam as masmorras do país com quem os chineses cooperam cheias de pessoas, violações de direitos humanos, assassinatos arbitrários, isso não deve preocupar as autoridades chinesas. O que é importante é a cooperação, é o passar cheques sem fazer perguntas. Exatamente. Mas depois a questão das infraestruturas também tem o que se lhe diga, porque as infraestruturas não são só estradas e pontes. Em muitos sítios questionam-se das vantagens para o país dos grandes estádios, dos grandes palácios de parlamentos, dos grandes palácios das presidências da repúblicas, dos conselhos de ministros. Portanto, em última análise, obras quase de caráter ornamental. Será que isto é importante para o desenvolvimento? Será que os dinheiros chineses não poderiam ser utilizados de outra forma? E, por outro lado, também a China não utiliza só como instrumento de cooperação as ofertas de graça. Também tem empréstimos concessionais, empréstimos com juros bonificados, com períodos de graça. Aliás, uma das coisas que saiu da Cimeira foi o perdão, não o perdão da dívida, mas o perdão dos juros das dívidas para os países mais pobres. Ora, aqui, e como bem referenciavas, há uma armadilha, há aqui uma armadilha, ou seja, vamos nos endividar porque estamos a endividar com os nossos parceiros. Daqui a 5 anos temos os juros perdoados, podemos nos endividar mais. E o que é que vem, o que vem a seguir? E aqui há claramente perguntas melindrosas que têm que ser feitas. Não conheço nenhum documento oficial, e ainda estou para saber se existe ou não existe, por exemplo, se a concessão de uma mina, de um projeto de desenvolvimento, por exemplo, corresponde a um fechar de olhos ao saque das florestas, ao saque dos bancos pesqueiros, por exemplo, em Moçambique. Mas, na prática, isso acontece. Na prática, acontece que milhares de metros cúbicos de madeira eram, pelo menos até há pouco tempo,
exportados para a China, mais engenheiros, silvicultores, consideram que há zonas de Moçambique em que os danos infligidos à floresta são irrecuperáveis. Ora, isto foi uma ação deliberada ou é resultante de uma certa atitude liberal em relação às políticas de imigração da China para Moçambique? A atividade pesqueira da China em Moçambique é que, num passado recente, nós também vimos como arrastões, na altura eram arrastões soviéticos, faziam pesca nos bancos de Moçambique sem respeitarem as regras de captura, os defesos, os limites e, portanto, porquê? Porque exatamente gozavam de proteção do governo de Moçambique. E não colhe o argumento de que isto resulta de insuficiência, não colhe o argumento de dizer isto é anticomunismo primário, argumentar-se em relação à Rússia e à China e deixar de fora sul-africanos e espanhóis. Não. A pirataria das pescas moçambicanas faz-se por muitas entidades e muitas bandeiras. Claro que uns são mais notórios que outros e devemos estar atentos sem fazer uma seleção ideológica dos piratas dos recursos do país. Mas isto ainda tem que ser claramente explicado se existe ou não um particular protecionismo às atividades criminosas de nacionais desses países, no caso concreto da China, em Moçambique. Por exemplo, se for um moçambicano que é apanhado com um chifre de rinoceronte, sai no telejornal da noite. Mas eu nunca vi nenhum chinês nas câmaras de televisão. Isto é porque a embaixada é muito rápida, é porque o governo evita colocar perante as câmaras os chineses que já protagonizaram ilícitos em relação a chifres de rinoceronte, a pontas de marfim de elefantes, tal como cidadãos vietnamitas. Aliás, uma parte do tráfico passa pelo Vietnã e também passa pela China. Eu espero, aliás, que uma parte desses ilícitos sofra um grande abrandamento, porque o governo de Moçambique já assinou alguns instrumentos legais importantes visando proteger espécies e também proteger as próprias madeiras moçambicanas. Mas o certo é que aconteceu. Agora, isto resulta da cooperação ou é uma atividade marginal? Portanto, sem ser muito criativo, acho que toda a cooperação com a China deve ser vista com as mesmas cautelas com que é vista a cooperação com outros países, porque no fim do dia não há almoços grátis. E, portanto, a China, que tem excesso de liquidez, que tem dinheiro, de facto, para exportar, para investir em projetos, para oferecer, não desenvolve estas operações apenas pelo grande amor que tem pelo continente africano. Muito bem, Fernando Lima, chegamos ao fim de mais um programa onde olhamos com muita profundidade o acordo do Conselho Constitucional que afastou Venâncio Mondlane da corrida eleitoral na cidade de Maputo. Eu sou Francisco Carmona, André dos Santos encarregou-se da parte técnica. Boa noite, vemos hoje há 7 dias. Pontos de Fernando Lima.